equipamentos de operação que são utilizados no reservatório de Capigui. Então, o reservatório de Capigui, ele é um reservatório de regularização anual, onde a gente tem, no período de novembro a maio, um período de menor afluência no reservatório, conforme os dados estatísticos que se tem com a série histórica desde 1958. Então, esse período do ano é um período que a gente tem, usualmente, um rebaixamento do nível do reservatório. Maio em diante começa a entrar o período de maior precipitação, maiores afluências e chuvas, né, onde a gente tem então uma recuperação normal do nível do reservatório. Então é importante a gente ressaltar que um reservatório de uma usina ele tem essa função. Ele é construído para armazenar água nos períodos de chuva e utilizar ela nos períodos de estiagem, que é o que a gente está presenciando no momento, né? Similar ao que aconteceu em 2011, 2012, onde a gente também teve a repercussão do efeito da Laninha, onde a gente teve também situações onde os reservatórios acabaram chegando a níveis próximos ao nível de alerta. Então hoje o reservatório de Capigui está com um nível de menos 5,70 metros. Ele, para essa época do ano, ele é considerado um nível de alerta, né? Onde a gente então monitora esse nível no sentido de preservar ele dentro da faixa de nível normal. Então as manobras estão sendo feitas eventualmente na usina em relação à regulação da capacidade de geração dela para manter o reservatório dentro da faixa normal. Marcelo, um dos questionamentos é quanto, mesmo com o período de níveis de águas mais baixos, a usina está operando na sua capacidade total. Esse é um dos questionamentos. Quanto a isso, como é que funciona essa questão? A usina ela tem uma unidade, ela é composta de 3 unidades geradoras, com uma potência total instalada de 3,76 megawatts. Então a usina ela possui uma unidade geradora, que é a unidade geradora 3, totalmente automatizada. E ela possui um nível na barragem de captação, que é a barragem que fica lá próxima à usina, né? Não é a barragem de acumulação aqui de Capigui, a qual a gente está falando agora. Então essa barragem de captação que fica próxima à usina, ela tem um nível que monitora o nível da barragem. E essa unidade geradora 3, ela regula a sua produção em função da quantidade de água que chega no reservatório. Então ela varia a produção de forma automática, sem que a gente precise fazer nenhum tipo de intervenção, de modo a fazer um aproveitamento pleno dessa água. Bom, Marcelo, já existem alguns questionamentos também, entidades de classe, os municípios aqui, Mato Castelhano, Marau, Passo Fundo também, para questionar a CE, também o Ministério Público, já foi feito algum tempo atrás, para possíveis impactos ambientais. Gostaria que você explicasse aí para a audiência regional a forma que acontece, em períodos chuvosos ou não, a vazão das comportas, que chamam comportas, mas são as válvulas, né? Acabam sendo a mesma, desde 2011 acaba que não é mexido. De que forma vocês explicam isso também, para que ocorra essa baixa aqui e o que a gente está vendo aqui na barragem nesse momento? Bom, então a baixa do reservatório nessa época do ano, ela é, como eu comentei, ela é normal. Os reservatórios, eles são construídos com essa finalidade, armazenar água no período de chuva para usar ela nos períodos de estiagem. Então as válvulas, os descarregadores de fundo dessa usina, eles ficam abertos de uma forma que garantem uma regularização da vazão. Se o reservatório nesse período do ano ele começa a rebaixar, é sinal que está entrando menos água do que a série histórica do período. Ao contrário, de maio em diante, vocês vão poder evidenciar de que vai começar a entrar mais água no reservatório do que a média histórica, se os dados estatísticos se efetivarem. Então você começa a ver a partir de maio um enchimento no reservatório normal, sem que seja feito nenhum tipo de procedimento de manobra nesses descarregadores de fundo, que tem uma função muito importante, que é a de regularizar a vazão desse rio após a barragem, para uma série de uso de lazer, dessedentação animal, turismo, inclusive geração de energia. Bom, a partir de hoje vocês anunciam também para a gente aqui em coletiva, ou nessa explanação que fizeram há pouco, de que teremos uma manutenção, contando a partir do dia de hoje. Gostaria que você também contextualizasse a audiência do que vem ocorrendo nas barragens da CE. Já foi feita essa manutenção e uma modernização em Ernestina e agora se anuncia aqui para a barragem do Capingui. Isso. Então essas usinas, elas são usinas da década de 50, onde de tempos em tempos a CE precisa atualizá-las tecnologicamente. Então a usina de Ernestina e Capigui
fazem parte de um projeto de modernização das nossas instalações, de atualização tecnológica dessas. Essa obra terminou na semana passada na usina de Ernestina, né? E a partir da data de hoje nós estamos iniciando esse processo de modernização na usina de Capigüí, onde o investimento total da companhia nessa modernização dessas duas instalações é da ordem de 10 milhões. E o período que a usina então vai ficar parada para que essa manutenção seja feita? A usina, ela, em função da troca de equipamentos que ocorre, né, ela não tem condições de operar durante esse período. Então, durante o período de 90 dias, né, a gente vai permanecer com a usina indisponível para a geração. O que automaticamente, desculpa, colega aqui, o que automaticamente voltará ao curso normal, ou pelo menos se dará um impacto visível um pouco diferente do que a gente está acompanhando aqui. E isso, o que a gente tem? Nós temos um procedimento de operação que já foi, como eu comentei, amplamente discutido, amplamente validado pelo Ministério Público, FEPAM, né? Então, nesse procedimento de operação, ele prevê que em casos da usina ficar parada, para qualquer motivo que seja, a gente faz uma manobra no sentido de preservar essa água no reservatório, para quando do retorno das unidades geradoras à situação de operação, a gente tem essa água disponível para uma das funções às quais ela foi armazenada, que seria a geração de energia elétrica. Então, a manobra é feita nas válvulas no sentido de manter uma vazão que garanta os usos múltiplos a jusante depois da barragem, né? De forma a não ter nenhum tipo de impacto. E essa manobra ela é feita de forma gradual. Nós iniciamos hoje, durante o dia, o fechamento de uma das válvulas, que é a válvula borboleta, e abrindo a válvula difusora. Então a gente vai ter uma redução da ordem de 1 metro cúbico na saída de água do reservatório, e ao longo do dia a gente vai manobrar essa válvula de modo que a gente chegue a uma vazão de saída do reservatório menor. Isso certamente vai ter algum impacto na recuperação do nível do reservatório, né? Em que a gente faz questão de trazer aqui em primeira mão, porque ele nada tem a ver com nenhum tipo de manobra, de comportas que está sendo feito em função do nível que a barragem se encontra. O nível da barragem ele não tem nenhum tipo de anormalidade. É uma manobra necessária em função das obras que vão acontecer nessa instalação. Muito bem, obrigado Marcelo, esclarecedoras aí as informações. Ele que é responsável pela divisão de instalações. Está dando entrevista para as outras emissoras aqui, vai falar um pouquinho para a gente, para a Band FM também. Diogo, a gente conversou com o Marcelo das questões técnicas, mas o que se discute também, a sociedade questiona nesse momento, a sociedade regional, e se reúne essa semana também com uma informação de que haverá reunião na FEPAM em Porto Alegre, de que aqui poderia estar acontecendo algum tipo de impacto ambiental. Como é que vocês, do que cuidam dessa parte aí na CE, enxergam isso? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vang. Primeiramente, com relação a essa questão, é bom esclarecer que a gente faz aqui um monitoramento tanto da ictiofauna como da qualidade da água aqui do reservatório, de acordo com a licença de operação que nos é outorgada pela FEPAM, pelo órgão ambiental competente, né? Esses monitoramentos eles têm mostrado que esse reservatório ele possui um índice de qualidade ambiental bom, né? Tem uma boa diversidade de espécies e uma boa quantidade de peixes que são amostrados aqui nos monitoramentos que são realizados. Então, e esse monitoramento é feito com uma amostragem anual. Então, ao longo de todos os últimos anos aí do monitoramento que foi feito, ele tem mostrado que esse reservatório se encontra numa condição de qualidade ambiental alta, né? Dentro de uma metodologia que é consagrada pela literatura e aprovada por todos os órgãos ambientais, enfim, que nos fiscalizam. Então é uma situação, nós fizemos ontem uma vistoria, recorremos aqui uma parte da orla do reservatório e a gente pôde observar que não existe nenhuma condição que esteja criando problemas para a questão da vida no reservatório, né? Não tem nenhum ponto onde a gente vê peixes vindo buscar oxigênio na superfície, nenhum desses indicadores, nenhuma situação dessas. Pelo contrário, né? A condição se mostra bastante normal, a condição da água, a água está bem límpida, bem transparente, os monitoramentos têm mostrado isso e visualmente é possível perceber, não tem nenhum tipo de superpovoamento de algas, nada de nenhuma situação como essa, assim, e os peixes estão encontrando no reservatório uma condição para continuar se desenvolvendo dentro da normalidade. Bom, a gente percebe também relatos, vídeos e percorrendo aqui as imediações de toda a orla aqui da barragem do Capigüí, que tem locais que realmente são muito secos.
e que pode ter, ou até quero te pedir, que é especialista nisso, da questão da modificação do ecossistema. De que forma vocês enxergam isso também? De que forma vocês podem explicar? Assim, existe um procedimento operacional do reservatório de deplecionar ele até um determinado nível, que é previamente acordado com o Ministério Público, com a FEPAM, com os órgãos ambientais, dentro de um nível ambientalmente aceito. Eu usaria essa expressão para explicar isso, né? Permitindo, mantendo para a ictiofauna e para toda a fauna que vive dentro do reservatório uma condição ótima de qualidade de vida e desenvolvimento desses espécimes todos. Então, esse deplecionamento ele é dimensionado de uma forma a causar o menor impacto possível. Isso já foi criticado, já foi avaliado tanto pela FEPAM quanto pelos técnicos do Ministério Público em situações do passado, onde inclusive a gente teve um deplecionamento maior do que está acontecendo hoje, e foi considerado, o procedimento operacional adotado foi considerado adequado do ponto de vista ambiental. E o resultado se mostra nos monitoramentos que têm indicado uma boa qualidade desse reservatório. Muito bem. Diogo, obrigado pelos esclarecimentos aqui para a Vang FM de Marau e toda a imprensa regional. Tá bem, eu que agradeço pela oportunidade da CE vir aqui explicar o ponto de vista de quem é responsável pela manutenção e operação desse empreendimento, e agradeço a atenção de todos que nos ouviram. Bom, posteriormente aí teremos a informação completa nas plataformas digitais, com dados também, até um comparativo entre as barragens do Capingui e também a barragem de Ernestina, que é um questionamento que a comunidade regional também faz. Aqui a gente tem os comparativos do tamanho delas e também a questão da geração de energia das duas usinas. Portanto, na sequência também, em todas as nossas plataformas, em vídeo aí a gente está disponibilizando as entrevistas com o Marcelo Frantz, da divisão de instalações, e também o Diogo Reck, da coordenadoria de meio ambiente. Ronaldo, o que é de fato aqui muito importante salientar é que a partir de hoje a barragem do Capingui entra numa manutenção, e essa manutenção é na verdade uma forma de fazer algumas instalações diferentes e modernização do sistema. Portanto, por alguns dias, a partir de daqui a algumas horas estará sendo feito essas manobras nas válvulas, e aí aos poucos a barragem aqui certamente vai ser visível a retomada da questão da água. É a informação que a gente traz ao vivo aqui da barragem do Capingui, no Clube Náutico, onde foi feitas as explanações pela parte da CE. Informações com Luiz de Silvestre e também com Guilherme de Abreu.